Queridos amigos, eu gostaria de partilhar convosco esta manhã, não posso ser longo, como sabem, portanto, ao meio-dia temos que terminar, impreterivelmente. Eu gostaria de falar de algo que, não sei se os irmãos, mas certamente os irmãos que têm acompanhado as notícias, têm ouvido, que cada vez mais se fala nesta expressão na nova ordem mundial. E deixem-me dizer-vos que esta expressão não é nova. Aliás, ela foi pela primeira vez nos tempos modernos falada, eu recordo-me, eu estava no meu primeiro ano de teologia, quando houve a chamada Guerra do Golfo, e na altura o presidente norte-americano em exercício era o presidente George Bush pai, depois houve o George Bush filho, e ele pela primeira vez usou esta expressão, a nova ordem mundial. Esta é uma expressão que tem vindo a ser usada cada vez mais. Eu gostaria aqui, muito rapidamente, de vos dar apenas alguns exemplos, portanto, da utilização desta expressão. Por exemplo, aqui, esta é a capa de um livro que saiu aqui há uns tempos atrás, portanto, escrito por esta escritora portuguesa, Maria do Céu Pinto, onde ela fala aqui o papel da ONU na criação de uma nova ordem mundial. Também, agora, já no contexto da pandemia, diz aqui, pós-pandemia terá nova ordem mundial com China como grande potência. Deixem-me dizer-vos que, embora esta notícia tenha sido difundida, deixem-me aqui fazer uma ressalva de que a China poderá ser uma grande potência, mas não será a maior potência de todas. E porquê é que eu digo isso? Porque a profecia é clara de que a única superpotência que verdadeiramente existirá no tempo do fim, e quando falo em superpotência estou a falar em superpotência política, económica, cultural, é, sem dúvida alguma, a nação americana, os Estados Unidos da América. Sabem que às vezes alguns adventistas ficam baralhados pensando que, aliás, já no tempo da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria, havia, portanto, alguns adventistas que se colocavam a questão, mas como é que é possível que a profecia se cumpra quando existem no cenário político mundial duas grandes superpotências? E havia. Eu lembro uma vez, nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, uma adventista de longa data me dizer, eu tenho dúvidas como é que a profecia se irá cumprir. E ela dizia, como é que é possível, perante estas duas grandes superpotências que existem, que a profecia se cumpra? Pois bem, anos depois, nós assistimos à implosão da ex-União Soviética. E agora, amigos, aqueles que acreditam que a China vai ser a próxima superpotência mundial, desenganem-se porque não será o caso. Os Estados Unidos serão essa grande superpotência mundial. Então, ontem eu ouvi uma pregação de um pastor adventista norte-americano e ele mostrava, através de dados concretos, como os Estados Unidos, que aparentemente nos últimos tempos deixaram de ser essa grande superpotência mundial, estão a voltar a ser e vão ser. E não tenham dúvidas sobre isso, amigos. Aqui, já também no contexto da pandemia, reparem neste título de notícia que eu encontrei, Covid-19, especialista avisa que haverá uma nova ordem mundial nos próximos anos. É verdade que há muitos cenários que são apresentados sobre como é que será essa nova ordem mundial. E deixem-me enfatizar-vos um aspecto. Essa nova ordem mundial, qualquer que ela seja, não será nem um milímetro que seja diferente daquilo que o Senhor profetizou que iria acontecer. E isso, amigos, não temos que ter nenhuma dúvida sobre isso, porque aquilo que o Senhor diz, cumprir-se-á rigorosamente. Basta nós olharmos para as profecias que já se cumpriram, irmãos. Por exemplo, a profecia que é mais conhecida de todos nós, sem qualquer dúvida, a profecia de Daniel 2, certo? Reparem, a profecia de Daniel 2 foi dada há 2500 anos atrás. Eu pergunto, hoje olhando para grande parte dessa profecia, que era profecia há 2500 anos atrás, hoje a maior parte dessa profecia não é mais profecia, é história. E eu pergunto, podemos confirmar ao longo da história que essa profecia se tornou verdadeira, sim ou não? Claro que sim. Eu pergunto, qual seria o ser humano que seria capaz de prever com 2500 anos de antecedência o rumo dos acontecimentos? Nós nem conseguimos prever com dias de antecedência, conforme vimos neste caso da pandemia, quanto mais com anos e décadas e séculos e milénios. Irmãos, isto é a prova de que o Senhor está no absoluto controle da história. E se tudo até aqui se cumpriu rigorosamente como Deus predisse, qual é a razão que temos para duvidar que aquilo que falta cumprir não se cumprirá no seu tempo e da forma como Ele idealizou? Não tenham dúvidas sobre isso, irmãos. É uma das coisas que para mim é botão armado na minha mente, quer dizer, isto não é inamovível.
eu tenho a plena e total, absoluta certeza de que aquilo que o Senhor proferiu irá cumprir-se. Pode às vezes parecer que as coisas andam ao contrário daquilo que está previsto, mas seja como for, a seu tempo, as coisas irão cumprir-se, como Deus disse que iriam cumprir-se. Ponto final. Isso é uma certeza absoluta. Reparem, olhem aqui este outro... Eu só vos estou a dar assim muito rapidamente alguns... fiz assim uma pesquisa sobre notícias, porque está cada vez a falar-se mais esta expressão nova ordem mundial, preparar o país para a nova ordem global, diz este artigo. E até mais, este autor, portanto, e reparem ali a editora, Chiado Editora, portanto é uma editora portuguesa de Lisboa, do Largo do Chiado, olhem o título deste livro, Nova Era. E agora reparem, a que é que eles associam esta nova era? A uma religião universal e à nova ordem mundial. Reparem como estas ideias vêm em conjunto. A nova ordem mundial, portanto, associada a uma religião universal e a uma nova era. Já agora deixem-me dizer-vos que o diabo ele é perito em mentir, e sabem que uma das formas mais subtis de mentir é apresentar uma contrafação. Sabem o que é uma contrafação? Por exemplo, uma nota contrafeita é aquela nota que se parece o máximo possível com a nota verdadeira. Portanto, quanto mais a mentira for ou estiver perto da verdade, tanto mais ela é possível de enganar facilmente. E sabem uma coisa, amigos? Está para vir aí uma nova era, uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é aquela que nós, crentes e crentes adventistas do sétimo dia, sabemos que vai instalar-se com a segunda vinda literal, visível e gloriosa de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo vai iniciar uma nova era em que haverá novos céus e nova terra. E precisamente porque o diabo sabe isso, ele apresenta uma contrafação e faz crer ao mundo, não crente ou que desconhece a sua palavra, que vem aí uma nova ordem global, vem uma nova era para alegrar as pessoas, mas alegrar com expectativas que são falsas. Nós sabemos que a verdadeira expectativa, a verdadeira nova era é aquela que será inaugurada com a vinda de Cristo. Mas esta aqui, claro que eles estão a falar de algo que se passará aqui. E nós saberemos que vai haver, sim, esta religião universal. E que religião universal é esta? Pois bem, é um conglomerado de todas as religiões mundiais. E amigos, o caminho está a avançar-se a passos largos, mas muito largos, não só para uma unidade entre as várias e diferentes denominações cristãs, mas também entre o mundo cristão e o mundo não cristão. E quando eu falo do mundo não cristão, estou aqui a dizer, portanto, que vai haver um conglomerado de religiões onde o chamado cristianismo, em geral, portanto, se unirá com o islamismo e com o budismo e com o hinduísmo e o judaísmo, tudo junto num grande pote de religiões. E isso a Bíblia chama Babilónia. Porquê? Porque Babilónia é confusão. E todos aqueles que não entrarem neste esquema, nesta religião universal, nesta nova era, nesta nova ordem mundial, pois bem, serão vistos como pessoas antissistema e que convém, portanto, eliminar. Até pregadores, olhem aqui, reparem o que diz aqui esta frase, a nova ordem mundial é uma teoria da conspiração ou um facto real. E reparem, isto é apresentado no contexto da profecia. Isto é um pastor evangélico que apresenta, portanto, estes assuntos. Agora também está na moda ouvir-se falar, não sei se já ouviram esta expressão, da Great Reset, o grande reinício. E esta notícia diz assim, é urgente que as partes interessadas globais cooperem no gerenciamento simultâneo das consequências diretas da crise da Covid-19. Para melhorar o estado do mundo, o Fórum Económico Mundial está a começar a iniciativa, o Grande Reset. Poderemos dizer, ou traduzir para português, como o Grande Reacerto, ou o Grande Reinício. Ou seja, esta ideia do Grande Reinício está intimamente ligada com a ideia da nova ordem mundial. O que é o Fórum Económico Mundial? Procurei na Wikipédia e reparem o que é que aqui diz. Portanto, diz que o Fórum Económico Mundial, que é uma organização que integra líderes políticos, líderes económicos do mundo inteiro e que se reúne normalmente uma vez por ano na aldeia de Davos, na Suíça. Vocês já ouviram falar. E agora, o calendário que eles têm é que no próximo mês de janeiro
ou seja, daqui a 6 meses, nessa reunião que haverá em Davos, seja a data para o início do grande reset, que eles estão, portanto, a falar. Olhem aqui, portanto, esta notícia em inglês, Collective Action, portanto, a ação coletiva, Restarting the Global Economy Amid a Great Reset, reiniciando a economia global no meio, portanto, do grande reinício. Então, tudo está-se a falar nesse sentido. Reparem, volto a dizer, estes são conceitos que não surgiram agora do nada, não caíram de paraquedas, eles já existiam. O que é que a pandemia veio fazer? Veio apenas acelerar o processo. Ou seja, a pandemia foi apenas um catalisador, para usar uma linguagem da química, que veio, portanto, acelerar o processo. E o processo é que, portanto, querem servir-se desta crise mundial para acertar tudo, pôr tudo nos eixos, digamos assim. Havia muita coisa que estava mal, eles reconhecem, e todos nós reconhecemos, evidentemente, que há muita coisa no mundo que está mal, mas muita mesmo. E então, eles reconhecem, portanto, que tem que se fazer aqui um reacerto das coisas. O mundo não mais pode continuar como está e tem que fazer um grande reacerto. Bom, e vou-vos dizer uma coisa. Eu próprio, e creio que todos vós, nós assinamos por baixo sobre muitas das propostas que estão a ser feitas. Não sei se conhecem esta senhora aqui, ela é búlgara, de origem búlgara, ela é a nova presidente do Fundo Monetário Internacional. E reparem aqui, ela também a falar aqui, portanto, no Great Reset. E reparem, isto eu tirei da própria página do website, como podem ver ali, portanto, em inglês, International Monetary Fund, Fundo Monetário Internacional. No próprio website, isto é o website oficial do Fundo Monetário Internacional. E eles estão a falar, portanto, neste grande reset, neste grande reinício que querem dar ao mundo. E ela aqui faz um agradecimento, neste artigo aqui, publicado por eles próprios, a Sua Alteza, olhem aqui, agradeço, eu traduzi, pus a tradução por cima, agradeço a Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. Quem é o Príncipe de Gales? É o Príncipe Carlos. Porquê? Porque ele é das figuras políticas mundiais, não só, há muitas outras, mas ele é um dos que está envolvido, portanto, nesta perspectiva, portanto, de criar este novo reset para uma nova ordem mundial. E então ela diz, esta senhora agradece então a Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, e ao professor Schwab. Quem é este professor Schwab? No artigo da Wikipédia que mostrei atrás, mostra que ele é um dos fundadores do Fórum Económico Mundial, que se reúne, portanto, uma vez por ano em Davos, na Suíça. Agora é a hora de pensar no que a história diria sobre esta crise. E agora é a hora de todos nós definirmos o nosso próprio papel. Olharão os historiadores para trás e dirão que este foi o momento de uma grande reversão? Hoje vemos sinais muito preocupantes. 170 países vão terminar este ano com uma economia menor do que no início do ano. Não é preciso ser muito inteligente para chegar a esta conclusão, como é evidente que esta pandemia veio trazer um caos económico. Aliás, eu escrevi isto já quase no início da pandemia, num post que publiquei no Facebook, onde eu disse que a pandemia gripal iria trazer por arrasto 2 outras pandemias. A pandemia económica, está aí à vista, e a pandemia da opressão. Porque esta pandemia está a ser o tal agente catalisador na mão de governantes para impor determinadas novas regras. E olhem, deixem-me dizer-vos que não há nada de novo debaixo do sol, como diz a Bíblia, o sábio Salomão disse há cerca de 3.000 anos atrás, as massas são facilmente manipuláveis e nós vemos isso claramente nos nossos dias. Vou passar à frente. Este site é o site da revista Forbes. Eu não sei se os irmãos sabem, eu tive conhecimento desta revista em 1997 e desde então, de vez em quando, gosto de consultar porque é reconhecidamente uma das revistas económicas mais famosas do mundo. E todos os anos eles publicam uma lista das pessoas mais ricas do mundo, os maiores capitalistas. E reparem o que é que eles dizem aqui. This moment calls for the great reset. Este momento apela ou chama para um grande reinício. Só eles próprios estão a reconhecer isso. Ou seja, qual é o espírito que paira no ar? O espírito que paira no ar é que temos que fazer mudanças. Ou seja, é absolutamente claro que na mente de políticos e de economistas há necessidade de fazer um grande reacerto. Ou seja, por outras palavras, as coisas não podem continuar como estavam até aqui.
Aliás, o Papa já veio dizer que nada será como antes do início da pandemia. E reparem, e nós, pela profecia, sabemos que o Papa é seguramente uma das maiores autoridades humanas, sublinho, humanas, que existe neste mundo. O pastor adventista Michelson de Borges, no seu canal, ele também já apresentou um vídeo, aparece ali, portanto, sobre esta questão do grande reset. Eu gostaria agora de partilhar com os irmãos umas citações que vêm no Grande Conflito, este livro que é o best-seller da literatura adventista, de Ellen White. E repare o que é que ela diz. E este é que é, digamos, digamos, o alvo para onde as coisas estão a dirigir. E repare o que é que ela diz aqui. Os protestantes dos Estados Unidos, e reparem que ela é específica, não fala dos protestantes da Alemanha, nem dos protestantes de Inglaterra, nem dos protestantes de qualquer outra nação, são os protestantes dos Estados Unidos, serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. E reparem, há muito tempo que eles fizeram isto porque, como eu vos disse há pouco, eles acreditam na imortalidade da alma. A crença na imortalidade da alma abre a porta, escancara a porta para uma ligação com o espiritismo. Porque sabem que a crença fundamental, o pilar fundamental do espiritismo é a noção de que é possível entrar em contacto com os falecidos. Ora, essa noção está precisamente apoiada na crença da imortalidade da alma. Quando alguém morre, o corpo morre. É o que eles dizem, atenção, agora vou aqui expor a crença deles. O corpo morre, claro, que o corpo morre ninguém pode negar, não é? Contra factos não há evidências. Mas o que eles dizem é que, apesar do corpo morrer, há uma alma que sobrevive à morte do corpo. E se essa alma sobrevive, porque ela é imortal, se é imortal não pode morrer. E se ela sobrevive à morte do corpo, então tem que estar a algures. E se está a algures, talvez seja possível entrar em contacto com essa alma. Está aqui o fundamento do espiritismo. Estão a ver? Portanto, o protestantismo está de mão ligada ao espiritismo através desta crença. Estender-se-ão sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E qual é aquilo que liga os protestantes ao poder romano? É precisamente a crença de que o domingo é o dia do Senhor. E sob a influência desta tríplice união, este país, ela está a escrever dos Estados Unidos, claro, seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos da consciência. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. Eles próprios dizem isto. Quer dizer, no fundo, eles até gozam com os protestantes. Porque estão a dizer, vós protestantes, separastes de nós, vós dizeis que a Bíblia é que é a vossa norma suprema de fé e prática, no entanto, vós estáis ligados a nós, porque não há nada na Bíblia que... Eles dizem mesmo isso. Não há nada na Bíblia que nos leve a observar, a dizer que o domingo é o dia do Senhor. Portanto, ao admitires que o domingo é o dia do Senhor, estáis a prestar homenagem a nós, porque nós é que somos os autores dessa mudança, não é a Bíblia. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta de Apocalipse 13:1. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem... Desculpem, já li isto. Nos acontecimentos que agora estão a ocorrer, percebe-se o rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia. Com os ensinadores protestantes, há a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo e a mesma falta de provas bíblicas que há com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta do mandamento de Deus. A afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical. Atenção, irmãos, eu peço-vos de todo o vosso coração que fixem isto. E fixem o quê? Olhem aqui. A afirmação, ou seja, será feita cada vez mais esta afirmação. Reparem, hoje associa-se, por exemplo, as catástrofes naturais com as chamadas alterações climáticas, certo? Mas vai chegar um momento, escutem isto, fixem isto, vai chegar um momento em que se vai dizer cada vez mais, e sobretudo por autoridades religiosas, obviamente, não serão os ateus nem os agnósticos que irão dizer isso, mas serão autoridades eclesiásticas, irão dizer que aquilo que está a acontecer no mundo, as catástrofes naturais, são juízos divinos. E que esses juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical.
Ou seja, quando o número de catástrofes começar a aumentar cada vez mais, e elas já estão a aumentar, este argumento vai ser facilmente recebido pelas massas populares, e então todas as massas dirão, então se assim é, vamos repousar então no domingo, que é para os juízos de Deus não caírem sobre nós. O argumento apresenta-se de forma grandemente lógica. E olhem aqui, a afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violar o repouso dominical será repetida. Já se ouvem vozes neste sentido? Claro que sim. E o movimento para impor a observância do domingo está a ganhar terreno rapidamente. Eu já vos irei aqui mostrar só duas notícias, só duas, muito rapidamente. Desculpem, isto não está a funcionar, não sei porquê. Podem passar, por favor. Reparem, esta é uma notícia, e não sei se estão ali a reparar, portanto, o título desta publicação online é Crisis, ou seja, crise, e reparem o que é que lá diz, portanto, lá em cima, portanto, portanto, uma revista para os leigos fiéis católicos. E reparem no título desta notícia que saiu, ali pode-se ver ali a data, portanto, junho, quem é que me poderá ajudar, por favor, que eu não... Muito obrigado. 17 de junho, estão a ver? É uma notícia recente. Qual é o título da notícia? Bring back the blue laws. Talvez isto não vos diga nada. O que é que isto quer dizer? Tragam de volta as leis azuis. O que é que significam nos Estados Unidos as leis azuis? Pois bem, leis dominicais. Não sei porque, não me perguntem, porque eu também não sei porque é que eles chamam às leis dominicais as leis azuis. O que eu sei é que é um facto, é que eles chamam às leis dominicais as leis azuis. Se quiserem ler este artigo, eu recomendo-vos aqui o blog do irmão Filipe Reis, o blog do Tempo Final, e está lá a tradução. Eu era para traduzir, mas quando eu soube que ele traduziu, pronto, já evitou-me o trabalho a mim, e lá está, portanto, tragam de volta as leis dominicais. Irmãos, isto é uma notícia recente, ainda não tem um mês. Uma revista católica para leigos católicos faz um apelo. Sabem para que é que isto é? Para criarem na mente dos católicos a ideia de que é mesmo necessário trazer leis dominicais de volta. Porquê é que eles dizem trazer de volta? Porque estas leis já foram feitas e já estiveram para serem implementadas nos Estados Unidos. Mas depois, não sei se sabem um pouco da história da nossa igreja, devido à influência de alguns homens e pastores e teólogos adventistas, pois bem, isso não se chegou a pôr em prática. Isto foi nos anos 80 do século XIX. Pois bem, muitos protestantes ficaram furiosos com os adventistas por causa disso. Porque disseram que foi graças aos adventistas que a nação americana veio a sofrer muitas maldições por não terem aceito a imposição das leis dominicais. E agora eles estão recordados daquilo que aconteceu lá no passado e estão a dizer, tragam de volta as leis dominicais. Já as devíamos ter implementado há muito tempo. E finalmente eu quero partilhar, eu vou pedir à técnica, há aí um link no próprio diapositivo, cliquem por favor no link para dar acesso a um vídeo. Ouçam este pastor, ele é brasileiro, é um pastor batista, e reparem o que é que ele fala. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é um momento, não é momento de festa, esse é um momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores, pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas.
é você não trabalhar nesse dia, é você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor ou de blasfemar contra o nome do Senhor do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. Este testemunho fala por si. Irmãos, as coisas estão a andar e estão a andar a passo acelerado. Que o Senhor nos dê o discernimento e a sabedoria para estarmos atentos e, sobretudo, ao olharmos os sinais dos tempos, nós podermos ainda intensificar mais o nosso relacionamento com o Senhor para ficarmos firmes na guarda de todos os seus mandamentos, incluindo do verdadeiro dia de repouso, que é o sábado e não o domingo, como ele disse, que Jesus transferiu a solenidade do sábado para o domingo depois de ressuscitar. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo o mal.